Graça e paz, igreja. Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a partir do primeiro versículo até o quarto, para a nossa reflexão na palavra de Deus esta noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus: e depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois sua profissão era de fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos. Amém? Queridos e queridas, irmãos e irmãs, a gente comemorou no último dia 8, que foi o dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, né? É um dia que é comemorado no mundo inteiro, é celebrado esse Dia da Mulher, e é uma data que marca uma luta das mulheres por uma sociedade mais inclusiva, né? É uma luta das mulheres, isso é uma vitória que elas já têm tido, né? E por isso hoje, neste culto de adoração a Deus, aqui em primeiro lugar, quem está sendo adorado aqui é Jesus. Jesus aqui é o centro de tudo que você possa imaginar. Jesus é o centro do nosso culto, é o centro da pregação, é o centro da igreja. Mas nós estamos comemorando o Dia da Mulher, celebrando esse dia importante aqui. E em nome da minha esposa, a Inês, que está ali, né? Aquela mulher linda ali no terceiro banco, tá bom? Pode ficar à vontade. Essa mulher aqui, gente, ela é o rio que rega o meu deserto. Para vocês verem a importância que ela tem na minha vida, né? Então, realmente, ela sabe que eu a amo, né? Sempre tenho dito isso. Então, a gente tem uma afinidade, um trabalho muito legal junto aí na igreja, isso é muito importante. Então, em nome dela, eu parabenizo todas as mulheres, parabéns a vocês por essa data importante. Sintam-se honradas, lembradas e parabenizadas pela Igreja Adventista da Promessa nesta data importante. Tanto as mulheres que estão aqui conosco, como aquelas que nos acompanham nas redes sociais, né, através dessa live que está sendo gravada, está sendo transmitida ao vivo, não sei aqui, para que vocês sejam honradas aí, porque Cristo, Ele tem vocês mulheres como alguém muito especial na vida dele, no seu ministério, e é sempre lembrada por Ele. E hoje, nesta ocasião especial, eu escolhi aqui uma história para refletir com vocês. Como vocês sabem, a Igreja Adventista da Promessa é uma igreja missional, né? A gente tem um foco missional. Então, por isso, o tema de hoje é Priscila, uma mulher missional em uma sociedade secularizada. Secular é tudo aquilo que não diz respeito ao Evangelho de Cristo. Então Priscila foi essa mulher missional em uma sociedade secularizada. Então a história de hoje é a história dessa mulher, Priscila, que foi uma grande missionária, que foi usada por Deus para, junto com seu marido, acolher vários missionários. Ela teve uma participação muito importante na obra evangelística, uma participação muito importante na pregação do Evangelho, porque ela e o Áquila, eles acolheram vários missionários, deram suporte para eles na pregação do Evangelho, né? Então, por isso, o nome dela, Priscila, ela é lembrada por muitas pessoas. Alguns historiadores, eles dizem para a gente que provavelmente essa mulher, ela era uma mulher gentia que se casou com um homem judeu. Então a parceria parece que não era algo que daria certo, né? Uma mulher gentia que se casa com um homem judeu que era natural da região do Ponto. Então é bem provável que esta mulher também já tivesse tido algum contato com a palavra de Deus,
tivesse já ouvido a palavra, né? Tivesse já tido algum contato com a palavra de Deus, e por isso então é que ela consegue se casar com este homem, porque não era normal um judeu se casar com uma pessoa gentia, né? Não era uma coisa normal, mas acontece este casamento. E o certo para a gente aqui é que se tornou aqui essa mulher uma profunda conhecedora da palavra de Deus, e que o nome dela fica gravado na história. O nome dela fica registrado na história de uma forma tão maravilhosa que nós já estamos com mais de 2000 anos que essa história se passou e ainda falamos em Priscila. Ainda lembramos dessa mulher, né? Então, algo para ficar gravado para a gente nessa noite é: você quer ser lembrado por muitas gerações? Você quer ser lembrada por muitas gerações? Então, seja missional. Faça a sua vida missional ser relevante, e você será lembrado, e você será lembrada na história com relevância, né? A gente olha e pergunta: mas o que aconteceu para ela ser tão importante assim? Por que será que Priscila, ela foi tão relevante, ela foi tão lembrada? O seu nome é contado com tanta ênfase na história bíblica. Aí você vai para a Bíblia, e o primeiro lugar que você encontra falando de Priscila é apenas em Atos 18. Quando você chega em Atos capítulo 18, aparece aqui o nome dela como uma pessoa solidária e evangelista. Alguém que tinha o coração aberto para pessoas, que tinha o coração aberto para a palavra de Deus. Alguém que realmente tinha interesse que a palavra de Deus fosse pregada. Então ela, junto com seu esposo, eles abriram a porta da sua casa para o apóstolo Paulo, para que ele pudesse viver com ele por algum tempo. E assim a casa de Priscila se tornou, sabe o quê? Um pequeno grupo, um PG. A casa dela era um pequeno grupo, era um lugar onde as pessoas iam para lá para ouvirem a palavra de Deus. As pessoas se reuniam na casa de Priscila e Áquila para estudar a palavra do Senhor. Essa mulher relevante e missional, ela não teve medo de abrir as suas portas, ou as portas da sua casa, para a pregação do Evangelho, né? As pessoas vinham ali, ouviam a palavra, eram alimentadas espiritualmente. A gente consegue então entendermos como é importante aqui. É alguém que, mesmo em um contexto de perseguição por causa do judaísmo, pessoas sendo expulsas da cidade, judeus sendo expulsos daqueles lugares, mesmo assim ela não deixou de ser uma mulher missional e relevante. Mesmo assim ela permaneceu com o intuito de ser alguém relevante na sociedade, que era aberta ao Evangelho. E ela desejava de todas as formas que o Evangelho de Cristo Jesus fosse anunciado, que as pessoas ouvissem por todas as maneiras e todas as formas que Jesus era o Messias tão aguardado, que ele era o Senhor, o Salvador da humanidade. E é por isso que ela faz isso, ela trabalha assim, ela faz questão de fazer com que a sua casa fosse uma referência para aquelas pessoas, ou para as pessoas daquela cidade, que todos soubessem isso. E a gente olha e talvez algumas pessoas pensam assim: mas como pode? Ela era tão missional, fazia tudo isso, ela não fazia outras coisas na vida, não? Porque, né, as mulheres têm tanto trabalho, né? Cuida da roupa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da comida, um monte de coisa, né? Ele pensa assim: ainda tem tempo para pregar o Evangelho? Gente, Priscila era uma mulher muito organizada. E ela sabia dividir o seu tempo, ela sabia fazer as suas tarefas domésticas de uma forma que ela atendia a sua família de todas as maneiras, e ainda separava tempo para o evangelismo, separava tempo para ser missional, separava tempo para ser alguém relevante, porque ela sabia que esta era uma obrigação imposta a todo cristão. Então, tendo essa noção, tendo esta certeza de que ela precisava fazer isso, ela fazia todas as coisas da sua casa, e ainda assim tinha tempo para a palavra de Deus. Irmãos, quando uma pessoa é evangelista, ela não perde a oportunidade de pregar a palavra.
Uma pessoa missional, ela é também intencional. Tudo que ela faz é com intenção de anunciar a palavra, de falar da palavra de Deus, de pregar o Evangelho. Porque Priscila, ela recebe o apóstolo Paulo na sua casa, lá na cidade de Corinto, e ali eles fazem grandes coisas para Deus. Eles fazem algo que transforma aquela cidade, que muita gente naquela cidade ouve a palavra de Deus e é transformado por essa palavra. Só que não fica só aí. Depois, quando Paulo ele parte de Corinto e vai para Éfeso, este casal viaja com ele, Priscila e seu esposo, e ali fixam uma residência. E continuam fazendo, sabe o quê? Pregando a palavra de Deus. Eles continuam sendo missionários, continuam sendo pessoas importantes naquele lugar, porque estavam pregando a palavra de Deus, servindo a Deus. E foi exatamente naquela cidade que tiveram a oportunidade de conhecer um outro judeu chamado Apolo. Olha como é uma pessoa intencional, como é uma família que tem a missão como a principal intenção da sua vida. Apolo chegou naquela cidade, era um bom pregador da palavra de Deus, mas não conhecia Jesus plenamente. Ele era um judeu que ainda não tinha a convicção de que Cristo era o Messias, que ele era o Salvador da humanidade. Então, essa família, esse casal aqui, eles vão chamar esse homem para perto dele, e depois que Apolo é convidado por eles para um almoço intencional, né? Não tem almoço de graça nesse caso, foi intencional, convidado para almoçar com eles. E quando chega naquela casa, eles pegam aquele homem e ensinam para ele sobre Jesus Cristo, o Messias, o Salvador, aquele que vem para buscar o seu povo. Gente, eles são intencionais da palavra, eles são intencionais no almoço, eles são intencionais em tudo que eles falam. E aquele homem, Apolo, fica tão bom no Evangelho que quando foi embora para Éfeso, ou de Éfeso, chega em Acaia, ele prega a palavra de Deus, ele fala de Jesus, ele discute com muita gente de tudo que ele tinha aprendido, e ele ensina outras pessoas que Jesus realmente é o Salvador. Glória a Deus. Gente, a história de Priscila é uma história impressionante e emocionante. Quando você começa a olhar para a história dessa mulher, você começa a ver como Deus usa as mulheres com o seu plano, com o Evangelho, com a sua palavra. Porque a irmã Priscila foi uma grande cooperadora na obra de Deus, ajudou de todas as formas, né? E foi tão marcante no Evangelho do apóstolo Paulo que ele faz questão de, quando escrever a carta aos Romanos, ele faz uma saudação especial para aquela família. O pastor Armando lembra aqui, né? Lá na parte que ele leu, tem ali o capítulo 16, uma saudação especial para a família de Priscila e Áquila. Ele manda ali o seu abraço, manda para eles ali a saudação especial, dizendo que eles arriscaram as suas vidas na defesa do Evangelho, o que resultou na salvação de muitas almas. Tanto é assim que Paulo dizia assim: e eu cumprimento também a igreja que está na sua casa. A casa de Priscila, que era um pequeno grupo, agora se transformou numa igreja. É uma igreja onde recebe pessoas, onde as pessoas são transformadas, onde vão chegando e vão ouvindo de Jesus, vão recebendo a palavra de Deus e vão sendo alimentadas e transformadas pelo poder do Evangelho. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é poder. Um poder que transforma, um poder que muda a vida das pessoas. E aí, queridos e queridas, podemos olhar para cá e partir para uma conclusão, dizendo assim, ó, que precisamos ter em mente algumas qualidades de Priscila. Mulheres, vocês estão aqui na frente, olhando para mim aqui, olho no olho, né? A gente aqui, frente a frente. Quero falar para vocês algumas qualidades aqui dessa mulher missional. Olha, primeira qualidade, era uma grande evangelista. Pregou o Evangelho de Cristo em Roma, em Corinto e em Éfeso. Foi uma mulher intencional. Era uma mulher trabalhadora, ajudava o seu marido, cuidava da sua família, né? Era fazedor de tendas, e era também, em terceiro lugar, uma mulher hospitaleira. Leva os missionários para dentro da sua casa, recebe as pessoas lá no seu
no seu lar, para que ali possam ter um pequeno grupo, uma igreja, o que for preciso, para que todos ouçam a palavra de Deus. E em quarto lugar, ela era uma mulher cheia de fé, porque mesmo sofrendo perseguições, ela não desanimou de servir a Jesus. Mesmo tendo risco de vida, como disse o apóstolo Paulo, ela não teve medo de pregar a palavra de Deus. E você, irmão? E você que está aqui nesta noite? E você que é a maior parte desta igreja? E você que é relevante? De alguma maneira consegue aplicar essas lições de Priscila na sua vida? Consegue colocar isso como uma aplicação para você? Você seria capaz de arriscar a sua vida por amor do Evangelho? Pastor, do tipo da mulher, você vem pedir para arriscar a vida por amor do Evangelho? Que coisa, né? Gente, é a palavra de Deus aqui. É uma pergunta para você. Você teria essa capacidade? E olha só, em terceiro lugar, se você responder afirmativamente, então vai um desafio para você. Ofereça a sua casa para ser um pequeno grupo. Abra as portas do seu lar para ser um lugar onde se ensine a palavra de Deus. Comece a nova semana já com um pensamento missional, intencional. E se você decidir assim, eu estarei à disposição para te ajudar. Basta me procurar, que estamos juntos nesta missão. Amém? Em último lugar, olha, você também pode ser missional, se colocando também à disposição para ser uma líder de pequeno grupo. Eu quero ser uma Priscila, mas eu não tenho condições de abrir a porta da minha casa para um pequeno grupo por causa de um ou outro motivo. Mas eu quero ser missional, eu quero ser uma líder de pequeno grupo, eu quero ser alguém que vai também ensinar outras pessoas a palavra de Deus. Me procure depois do culto, a gente vai conversar, né? A gente vai ajustar para que você seja uma líder de pequeno grupo, dar treinamentos, fazer tudo o que for necessário. Amém? Esta é a mensagem que eu quero deixar para você. Priscila foi uma mulher missional e intencional em todos os momentos da sua vida. Ela foi alguém que brilhou na história, que o seu nome ficou registrado e é lembrado. Eu gostaria que você também fosse uma mulher assim como Priscila, lembrada muitas gerações, por muitas pessoas, que lá na frente seus filhos e netos olhem para a história e digam: minha mãe, minha avó, minha bisavó era uma Priscila, porque ela era missional e era intencional. Amém?